Então, eu não nasci na igreja evangélica, eu não era evangélico. Eu venho de uma família onde, quando eu nasci, né, o meu pai era pai de santo. Nós éramos do baixo espiritismo, né, é, e, e da Umbanda. Então, eu cresci na minha vida, primeira infância, tal, pequenininho, tal, eh, cresci no centro, né? E esse era o meu contato com religião. E até minha adolescência, na verdade. Então, eu me converti quando eu tinha quase 18 anos. Você servia no centro? Ah, meu pai era eu vou chamar de líder, né? Meu pai Uhum. era o pai de santo principal desse centro que a gente era e tinha umas. Eu não sei se vocês já foram desse meio, mas tinha uns 40 médiums na corrente, mais ou menos, tal. Então, eu nunca fui assim profundamente envolvido, mas porque minha mãe, ela não gostava, entendeu? Então, meu pai era o pai de santo, mas a minha mãe, quando a gente começou a ter idade, assim, ela começou, tipo, falar de Deus pra gente, falar da Bíblia, mas ela também não conhecia, então a gente não tinha Bíblia em casa, nada. Então, aí ela começava a falar, ensinar a gente a orar um salmo, coisa parecida, e aí ela começou a tentar levar a gente pra igreja católica. Aí a gente ia, às vezes, aos domingos, a gente ia na igreja católica. Às vezes meu pai ia, geralmente não ia. E aí eu cresci assim, né? Então, meio do baixo espiritismo, vivendo nessa vivência, e indo de vez em quando na igreja católica. Aí eu comecei a trabalhar muito jovem, né? De carteira registrada, porque antes, até como criança, eu trabalhava, porque eu ajudava meu pai também era construtor e tal. E aí, a minha carteira assinada foi com 14 anos, antigamente podia. E não era jovem aprendiz, não, é trabalhar normal mesmo. Aí eu comecei a trabalhar primeiro no mercado, depois comecei a trabalhar numa gráfica. E nessa gráfica eu trabalhei até eu chegar a 18 anos, eu não lembro exatamente. Então, e quando eu estava é, na gráfica, eu comecei a ser evangelizado por um amigo, um cara que eu era ajudante dele lá na gráfica. E ele começou a pregar para mim. Eu não gostava, tal, porque eu não sei por que razão exatamente, mas pelo menos essa é a experiência que eu tive. Se alguém pertence a um candomblecismo ou a um bandismo e tem uma experiência diferente, eu respeito. Mas na minha experiência, a gente não gostava de evangélico, entendeu? Tipo na escola, eu era moleque, a menina lá é evangélica, o cara é evangélico, eu já nem fazia questão de conhecer, de ficar perto e tal. A gente não gostava. E aí, E por quê? eu não sei. A gente não. Eu falava que os evangélicos eram tudo. A experiência que eu tinha é que, esses caras tudo louco, tudo bitolado, tudo tal, fanático e tal. Então, a gente não gostava, eu não gostava. E esse cara, ele era evangélico. E aí, então, por ordem natural das coisas, eu já não conversava muito com ele. Depois ele foi conversando comigo e tal, não sei o que, a gente foi, viramos amigos. Eu falei, pô, esse cara é da hora, ele é muito legal e tal. E aí ele que pregou pra mim. E ele ele pregou pra mim, sem eu ir à igreja nenhuma vez, eu nunca tinha ido numa igreja evangélica, um ano, mais ou menos. Um ano. Então, todo dia ele pregava pra mim, porque a gente almoçava junto. Então, o tema era falar da Bíblia. E Então, não te conflitava? Porque do que você vivia em casa e os aprendizados que Então, você estava tendo nessa com fase ele? eu já era jovem, e aí jovem, você sabe, então eu já não frequentava centro nem nada, e na igreja católica eu nunca me batizei, nunca fui, nunca. Eu frequentava muito de vez em quando. No ano eu ia a 4 missas, sei lá, alguma coisa assim. Então, eu não tinha assim uma espiritualidade real, entendeu? Cria em Deus, que Deus existe, não sei o quê, não sabia rezar, não sabia orar, tal. Sabia a reza básica, né? Então, era isso aí que eu tinha. Então, quando ele começou a falar de Jesus para mim, comecei a gostar dele como pessoa, e o meu desafio era falar, mano, eu vou abrir o olho desse cara, esse cara tá numa furada. Aí Tá bitolado. eu comecei a tentar mostrar erro na Bíblia para ele, só que eu nem tinha Bíblia.
Aí eu comecei a falar umas coisas sem pé nem cabeça, né? Falando coisas que quem não conhece a Bíblia fala. E aí, ele me deu uma Bíblia. Uma Bíblia não, ele me deu primeiro um Novo Testamento, aquele cinza, pequenininho. Eu falei, Dos Gideões, né, pai? dos Gideões Internacionais. Aí eu falei, bom, isso aqui já dá pra trabalhar. Eu nem sabia o que era Antigo e Novo Testamento, nem nada. E aí eu começava a ler aquele texto com a ideia de tentar pegar ele, né? Falar, isso aqui é uma furada. Você já era apologista. Exatamente. Só que ele era muito bom de Bíblia, cara. Ele era muito bom de Bíblia. Então eu ficava 2, 3 dias bolando uma pergunta. E quando eu chegava na hora do almoço que eu fazia a pergunta, ele tinha a resposta em 5 minutos. E já destruía, né, o assunto. E foi quando ele me convidou para ir à igreja. O nome dele é Dorival, hoje ele é pastor. Ele não era pastor, ele era diácono. E aí, eu nem sabia o que era um diácono, né? Não sabia nada. E aí, eu fui à igreja a primeira vez e eu gostei. No primeira vez. Eu sou do sul mato-grossense, numa cidade chamada Três Lagoas. E eu não sabia uma coisa que é interessante, que me chamou muita atenção. Primeiro, eu não sabia, eu fui a igreja dele era a Assembleia de Deus, então eu me converti nessa igreja. E eu não sabia que dentro da igreja tinha, tipo, uma banda tocando. Eu cheguei lá, tipo, tinha uma banda, mano. Tipo, 40 pessoas, 30, eu não sei quantas. Tantas pessoas assim, e com, sabe? Diferente do que é hoje? Ainda tem, mas é que lá no Mato Grosso do Sul, não existia isso. Tipo assim, você via uma banda tocando no aniversário da cidade, entendeu? Ah, Era sim. uma coisa assim muito surreal. Era raro, né? Aí eu falei, cheguei lá, porque uma banda, o cara tem saxofone, trombeta, sei lá o nome, corneta, Era uma trompete e tal. congregação ou não? Era Não, uma era uma sede. assembleia. Era uma sede da Assembleia de Deus. Ah, da Assembleia, tá? Porque normalmente, quando começa esse monte de instrumento, nós sabemos que é a congregação que... Congregação e Assembleia. Assembleia de Deus também. A Assembleia de Deus agora migrou um pouco para orquestra e tal. Aham. Eu ainda prefiro a banda, porque isso foi muito cativante, assim, para mim. E então eu gostei, cara. Eu achei legal, tá? Mas, sabe, não queria dar o braço torcer para ele e tal. Então eu comecei a frequentar a igreja aos domingos. Eu acho que eu fui uns 4 domingos, assim, sem me decidir mesmo. Quando alguém perguntasse, eu falava, não sou nada, tal. Mas lá dentro eu tava gostando muito já. Até que eu me decidi e eu comecei a falar que eu era evangélico. Meu Deus, mas então foi muito rápido, porque 4 cultos, 4 domingos, ele já se decidiu, foi rápido. Em um mês... Ele tinha ficado 1 ano pra ir 4 vezes na... Em um mês, foi rápido. Exatamente. Foi, assim, uma transformação, cara. Mas aparentemente é rápido, né? Mas tinha esse um ano semeando o Exatamente. amigo ali, Sim. né? Regando É bambu, ali, né? tá, É bambu. exatamente. Crente tem que ter a técnica do bambu. Você vai semear, você não vai ver Você crescimento não vê nenhum. nada. Na hora que você Depois vê, rapidinho. cresce Exatamente. muito rápido. Então, eu tive essa experiência e aí quando eu comecei a me autodeclarar cristão, aí foi muito rápido, cara. Essa igreja que eu participava, Liz, ela tinha sido dividida. O pastor, antes de eu me converter, o pastor anterior saiu com todo mundo e ficou só um pouquinho lá na igreja. Quantos anos atrás? Isso foi há 28 anos atrás. 28? 28 anos atrás.